Olá, paz! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal do YouTube. É um prazer te receber aqui. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva e ative o sininho para receber as nossas notificações e ficar por dentro dos novos conteúdos deste canal. Aqui temos também devocionais, testemunhos e ministrações para que você seja ainda mais abençoado. Como igreja, queremos te deixar um convite para que você possa nos fazer uma visita de forma presencial assim que possível e conhecer a nossa casa. Agora você ouvirá uma palavra que irá edificar a sua vida. Aumente as suas expectativas. Que Deus te abençoe. Pai esteja com todos, amém? Vamos à palavra de Deus? Efésios capítulo 5, versículos 15 até o versículo de número 21. Que está escrito assim: portanto, prestem atenção à sua maneira de viver. Não vivam como os tolos, mas como os sábios. Os dias em que vivemos são maus, por isso aproveitem bem todas as oportunidades que vocês têm. Não hajam como pessoas sem juízo, mas procurem entender o que o Senhor quer que vocês façam, ou aquilo que agrada a Ele, ou então a vontade dEle. Não se embriagam com vinho, em que há contenda, há versões que dizem que leva à desgraça, mas encham-se do Espírito de Deus. Edifiquem-se uns com os outros, com salmos, hinos e canções espirituais. Cantem de todo o coração hinos e salmos ao Senhor. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, agradeçam sempre todas as coisas a Deus, o Pai. Sujeitam-se uns aos outros pelo respeito que têm por Cristo Jesus. Amém? Pai, obrigado por esses dias. Obrigado porque temos o privilégio de refletir em torno da sua palavra e através dela sermos edificados, instruídos, encorajados, despertados e conscientizados de vivermos conforme aquilo que o Senhor tem estabelecido para nós. Sua palavra foi lida, ela vai ser pregada. Rogo que o Senhor use a minha vida, rogo a tua graça, rogo a tua mão sobre mim para falar ao coração do teu povo esta manhã. Que sejamos por ti edificados, consolados, orientados, despertados e abençoados através da sua palavra. Fale conosco, que possamos sair daqui com nossos olhos abertos para enxergar a beleza da tua palavra, a excelência que há no Senhor e que nos leva a viver para louvor do seu nome. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode retomar seu assento, em nome de Jesus. Eu quero, nesta jornada que estamos vivendo de instruções e orientações e despertamentos e da parte de Deus para conosco, eu quero pensar com vocês sobre viver com sabedoria. Vivam com sabedoria. Nós temos ali os próximos 5 meses e talvez 27 dias deste final deste ano. Então eu quero lembrá-los de algumas coisas básicas sobre a vida, sobre o viver cristão, que Paulo chama de viver com sabedoria. Efésios capítulo 5 está dentro da secção de Efésios que vai do capítulo 4, versículo 17, passa até o versículo 32 e tem sequência no capítulo 5, versículo 1 e vai até o versículo de número 21. Às vezes, alguns colocam até o versículo 20. Para mim, pode ser o 20 ou 21, não muda muita coisa. E o que Paulo está fazendo nesta sessão aqui de Efésios, do capítulo 4, 17 até o capítulo 5, versículo 21, é mostrando como o cristão deve viver, como o cristão deveria viver. Dos versos 17 ao verso 20 do capítulo 4, ele mostra como não devemos viver. Dizendo, eu insisto que vocês não vivam como os pagãos. E do capítulo 4, verso 20, até o capítulo 5, versículo 21, ele então está mostrando como o cristão deve caminhar.
dizendo que devemos nos revestir da plenitude de Cristo, devemos experimentar a renovação da nossa mente, para então vivermos como quem de fato caminha com Cristo. E do versículo 24, do capítulo 4, até o versículo 32, ele vai começar a mostrar como se vive. E do capítulo 5, versículo 1, até o versículo de número 21, ele faz as mesmas coisas, mostrando como não se vive. E chega então no versículo 15, que é o versículo que eu li, Paulo vai concluir seu argumento, digamos, vai concluir sua sessão. Dizendo, portanto aqui, como sabemos, sempre vem na conclusão de um argumento, de um capítulo, nunca no começo. Ninguém começa um argumento com portanto. O portanto é conclusivo. O portanto está ali fazendo uma conexão entre o que já se disse e aquilo que vai se dizer agora. Portanto, não vivam como gente tola, mas como gente sábia. Ele diz, olha, observem atentamente como vocês vivem, para que vocês não vivam como gente tola, mas como gente sábia. Gente tola aqui, a tolice aqui não é uma pequena bobagemzinha. É a ideia de alguém que conhece, sabe qual é a vontade de Deus, mas vive contrário a isso. Um exemplo é, por exemplo, Ananias e Safira. Ananias sabia como devia ser a contribuição e ele tentou mentir a Deus. Safira, sua esposa, sabendo que o marido caiu porque mentiu ao Senhor, o que ela faz? Decidiu agir tolamente. E em vez de caminhar naquilo que orienta a Escritura, como Deus mostrou, ela faz o contrário. Então isso aqui é algo, por exemplo, com a mulher de Jó, que viu o marido no bom tempo e chegou ali a complicação, e ela diz o que? Olha, amaldiçoa esse Deus e morra. E Jó diz o que? Você fala com uma tola, como qualquer outra mulher, como qualquer outra tolice. Digamos, não é, sabe? Não, é algo que tem a ver com viver contrário àquilo que Deus orienta, mesmo conhecendo. Outro exemplo é Caim. Deus falou, Caim, se você fizer como eu mando, corretamente, você também poderá ser aceito. Mas ele vai no contrário e ele faz tudo o contrário. Ele diz, então fiquem atentos, tenham cuidado, observem a vossa vida com cuidado, para que você não viva como gente tola, mas como gente sábia. O sábio aqui também não tem a ver com inteligência em termos de grau acadêmico, em termos de prestígio acadêmico. Não tem a ver com quanto alguém estudou. Não tem a ver com quanto alguém é inteligente, respeitadíssimo, tem mestrado, tem doutorado, não tem a ver com isso. Tem a ver com aquilo que diz o Provérbios: o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Tem a ver com viver buscando aquilo que agrada ao Senhor. Então Paulo diz, vocês não podem viver como gente tola, mas como gente sábia. E diante disso vem a pergunta, Paulo, o que seria viver como gente sábia? O que Paulo quer então, já que ele diz que não deve se viver como gente tola, mas como gente sábia? Paulo, o que seria isso? Que raios é Paulo viver como gente sábia? Então, dos versos 16 até o verso 21, Paulo nos mostra como é viver como gente sábia. Ele diz, olha, vocês precisam fazer o quê? Precisam saber remir o tempo, porque os dias são maus. Em outras traduções, Paulo diz, olha, vocês precisam fazer o quê? Perceber que devem aproveitar cada oportunidade que vocês têm na vida, porque os dias são maus. Portanto, para Paulo, viver com sabedoria, ou viver como gente sábia, ou caminhar sabiamente, é saber remir o tempo, é saber aproveitar o tempo. E quando pensamos em saber remir e aproveitar o tempo, nós temos aqui no mínimo dois caminhos possíveis quanto àquilo que Paulo de fato queria dizer. O primeiro poderia ser usar o tempo da melhor maneira possível. Poderia ser, olha, saibam aproveitar o tempo que vocês têm. Digamos, a vida é curta, o tempo ele é emergente. Talvez Paulo possa estar fazendo eco a Salmos 90, versículo 10 e versículo 12, que diz, olha, nós temos apenas 70 anos para viver e quando alguém passa é 80. E no 12, então, o salmista diz, Senhor, nos ensina a ter consciência ou a contar os dias
para termos um coração sábio. Isso quer dizer o quê? Quem tem consciência do tempo que tem, ele vive com sabedoria. Viver de forma alienada, como que se viveremos aqui eternamente, nos levará a viver de forma alienada também. Mas ter consciência de que nós não estamos aqui eternamente, de que nós podemos morrer a qualquer momento, de que nós podemos ir embora, quem sabe daqui 10, 15, 20 anos, isso nos levaria a não viver o que é? Se apegando a futilidades. Viver de forma que estamos ali presos, dominados por coisas fúteis e banais. Mas quem tem consciência que o tempo é curto, ele buscará usar o tempo da melhor maneira possível. Porque ele sabe, eu não tenho todo o tempo do mundo. Portanto, eu preciso aproveitar o tempo. Eu falo disso, e enquanto estava estudando, eu fui dar uma olhada sobre pessoas que foram praticamente decretadas pela medicina que elas morrerão. E alguns lhes deram 2 meses, 4 meses, 6 meses. Gente com terminal de câncer, está feito. E encontrei uma jovem chamada Isabel. E então acompanhei um pouquinho a Isabel. Isabel lhe deram 2 meses de vida, passou um pouquinho, ela acha que ela tem ali cerca de 6 meses de vida porque ela está com câncer. E na entrevista que fizeram a ela, perguntaram para ela, você crê em Deus? Ele disse, eu creio. Alguns dizem para mim que eu deveria ter mais fé. Por quê? Porque ela entendeu que ela vai morrer. E ela já aceitou que ela vai morrer. Então, não, você tem que crer, Ela falou, olha, crer não é viver freneticamente em busca de cura. Crer é aceitar que aquela é a vontade de Deus. E ela diz mais. E isso então me levou a entender que talvez o que Deus quer para mim não é me curar, é que eu seja a cura. Talvez eu morrerei, mas no tempo que eu tenho, de 6 meses, 4 meses, eu viverei para quê? Para curar outras pessoas. Através da minha vida, outras pessoas poderão ser o quê? Curadas, como? Tocadas. E então perguntaram para ela, o que você diria em últimas palavras, como alguém que vai morrer? E ela disse, olha, eu sei que eu não terei memória, talvez quando eu morrer. Ela falando, né? Mas aqueles que ficarão, terão memória. O meu medo não é de morrer. O meu medo é deles que ficarão. Então ela diz, o que eu diria para eles é, respiram o que eu não pude respirar. Vivam o que eu não pude viver. Viver com sabedoria é aproveitar da melhor forma os dias que nós temos. Que podem ser 3 meses, 4 meses, 5 meses, 1 ano, 2 anos. Você não sabe o que vai acontecer com você daqui 3 meses. Portanto, aproveita os dias que você tem. Respira por aqueles que não puderam respirar e viva por aqueles que não puderam viver. Desfrute da dádiva chamada vida que Deus lhe deu. Portanto, viva com sabedoria. Não desperdice o tempo. Não desperdice o tempo com futilidade. Não se apega a coisas banais, medíocres, pequeníssimas. Mas a segunda possível implicação para remir o tempo é entendermos a etimologia aqui das coisas. O tempo aqui não é o tempo cronológico. Não é apenas o tempo de 10 horas, 5 horas, 6 horas. É o tempo de ocasião, de oportunidade. E remir aqui no grego tem a ver com resgatar, ou então tem a ver com comprar. É a ideia de ir ao mercado e comprar alguma coisa. Você pega o dinheiro, vai ao mercado e compra. É a mesma palavra para aquilo que Jesus fez por nós. Ele nos remiu, Ele nos comprou. Nós éramos escravos do pecado. Então Ele foi lá, nos comprou. E agora somos escravos dEle.
A ideia aqui de remir o tempo tem a ver com o quê? Tem a ver com resgatar o tempo. E para entender o sentido do como assim resgatar o tempo, temos que ler a parte final do versículo que diz o quê? Os dias são maus. Tentam remir o tempo porque os dias são maus. A ideia aqui de dias maus é o quê? É a ideia do tempo que a gente vive. O tempo que vamos ser um tempo ruim, são dias maus. Em que há o quê? Em que há individualismo, em que há corrupção, em que há torpeza, em que há uma cultura anti-Deus, em que o amor se esfria e a iniquidade cresce. É o tempo mau. Uma era corrompida, uma era que jaz no maligno, uma era que está perdida. E então a gente olha para o mundo que nós estamos e qual é a frequência? A frequência é ser conduzido pelo mal. E o que Paulo está dizendo aqui? Vocês não devem seguir essa frequência. Antes, resgatam o tempo. E como é que a gente resgata o tempo? Nós lidaremos com situações, por exemplo, em que alguém vai nos trair. E na frequência nossa, o caminho é responder o mal com o mal. Sabe como é que a gente resgata o tempo? Transformando aquilo que veio como algo ruim em algo para a glória de Deus. A ideia é, não permitam que vocês sejam levados pela frequência, por aquilo que é normal nos dias maus, de traição, de individualismo, de corrupção. Ah, mas tem um jeitinho brasileiro, é assim mesmo que todo mundo faz. Todo mundo dá um jeitinho. Não, nós que somos gente de Deus, que vive com sabedoria, faz o quê? Reme o tempo. Enquanto no tempo que estamos, todo mundo diz, é o jeitinho. Não, eu não caminho com um jeitinho. Eu caminho de forma correta. Eu vou remir o tempo. Se alguém no meu contexto, por exemplo, eu empresário, que para ficar rico faz o quê? Maltrata, pisoteia, escraviza a gente, eu não posso me levar por essa realidade do meu contexto. Digamos, eu não estou aqui sendo definido pelo contexto, eu devo remir o tempo. O tempo é mau, mas não é o tempo que vai me definir. Eu fui redimido e eu devo fazer o quê? Eu devo trazer luz nas trevas, eu devo resplandecer o caráter do Senhor. E então eu estou remindo o tempo. O tempo está preso naquilo que é trevas. Os dias estão presos naquilo que é corrupção. E rever com sabedoria é resgatar esse tempo. Digamos, essa oportunidade. Meu Deus, a ideia aqui é de aquilo que todo mundo diz muito ruim, a gente aproveita como uma oportunidade para glorificar o nome de Deus. A gente vai lidar, e eu vou falar isso com muita frequência aqui na igreja, e já falo talvez, na família, no trabalho, na igreja, na vida, com gente que vai merecer o teu desprezo, o teu abandono, o teu julgamento, mas você precisará usar isso como oportunidade para remir o tempo. Você um dia já esteve no lugar de quem merecia a condenação e recebeu o amor de um Deus que você não merecia. E agora nós somos chamados por Deus, em meio ao tempo que está dominado pela corrupção, que jaz no maligno, nós somos chamados por Deus a fazer o que? O que eles esperam é que a gente reflete o tempo corrompido, mas nós somos chamados a resgatá-lo. Diga, nós somos chamados a dizer o que? Eu já estive no lugar de quem merecia condenação. E fui tratado com tanta doçura, com tanta graça, com tanto amor, com tanta bondade, que eu sou chamado a refletir isso em minha casa, com meu esposo, com a minha esposa, com meu filho, com meu pai, com meu patrão, com meu empregado, com meu pastor, com minha ovelha, com quem tiver contato comigo. Eu usarei as oportunidades para quê? Para remir o tempo. Portanto, viver com sabedoria, segundo Paulo, é não desperdiçar as oportunidades que nós temos. É nessa oportunidade que nós temos que o mundo vai perceber, essa gente não é daqui.
esses indivíduos, essas mulheres, esses homens, eles moram em Londrina, mas tem alguma coisa deles que não é dessa coisa. Se não é daqui, é de onde? É da gente que é de Deus, é do mundo de Deus, é de gente que é do céu, é de gente que está refletindo o caráter de Deus. Portanto, a gente precisa remir o tempo. Deixa correr. O tempo. Segundo, versículo 17. Paulo diz, olha, vocês não devem jamais fazer o quê? Não devem jamais agir como gente sem juízo, gente tola. Mas devem buscar aquilo que agrada a Deus. Digamos, buscar aquilo que é a vontade de Deus. E aqui, o tolo, já falei, é aquele que sabe a vontade de Deus, mas age o contrário. E agora, viver com sabedoria para Paulo aqui, segundo eu, o quê? Buscar aquilo que agrada a Deus. É viver de forma que a minha vida agrada ao Senhor. E a gente, quando ouve isso, vontade de Deus, nós, como pentecostais que somos, temos uma tentação muito grande em fazer o quê? Em mistificá-la. Achamos que a vontade de Deus para a minha vida, eu vou descobrir porque Deus levantou um profeta que veio aqui na igreja, com quem eu vou ter que procurar. Não, isso aqui é algo específico às vezes. Mas aquilo que é geral da nossa vida não está oculto. Saber a vontade de Deus já nos foi revelado. Deus já deixou a revelação de como Ele quer que a gente caminha. Mas pastor, e como é que eu lido com a minha empresa? Deus já deixou como Ele quer que você lida com o teu trabalho. E a minha casa já está aqui. A minha vida já está aqui. Não importa a situação. De forma geral, Deus já revelou como Ele quer que a gente caminhe. É por isso que nós somos o povo do livro. Irmãos, nenhum cristão, com exceção daqueles que de fato não conseguiram ler porque estarem já com idade avançada, nenhum cristão deveria ser alguém que não lê. Pastor, eu não quero ser inteligente. Não é ser inteligente. Deus se revelou a nós de forma especial através de um livro. Sabe o que é o quê? Se você quiser me conhecer de forma especial, faça o quê? Leia, estuda, aprenda a palavra. O cristão deveria ser a pessoa mais comprometida com a leitura. Por quê? Porque o Deus que nós servimos se mostrou a nós, se revelou a nós. Mas eu conheço Cristo. Como? É a palavra. Aquilo que sabemos de Cristo é através do quê? Da palavra. Portanto, pastor, sabe o negócio de ler Bíblia? Não tem para onde correr. A gente fala com Deus, corre atrás do profeta. Deus fala comigo, Deus, estou à vontade. Ele está falando, eu já revelei, meu filho. Não, então pastor, você não crê em profecia? Meu Deus do céu, eu creio. Eu estou no Brasil por causa de profecia. Minha família não tinha condição nenhuma de me enviar ao Brasil e de pagar o meu sustento aqui por um mês, pelo menos. Que quando eu vi, seriam mais ou menos na época, cerca de 600 a 700 dólares. E não havia condições nenhuma. Mas Deus falou através de alguém de forma detalhada. E minha mãe vivia dizendo, olha, eu vou ser grande, mas eu tenho 2 filhos. E eu lembro disso com muita clareza. Desde os meus 7, 8 anos. Ele dizia, eu vou ser grande, mas eu tenho 2 filhos que serão muito maiores do que eu. Essa é a profecia da vida da minha mãe. Ela repetiu isso a vida toda para nós. Sabe uma coisa? Eu estou aqui porque um dia alguém foi usado por Deus para profetizar. 1 de agosto, faça com 10 anos. Os meus pais não poderiam me sustentar nem um pouco. E fiquei 1 ano recebendo ajuda de que vinha de Angola. Estou há 9 anos sendo mantido por Deus no Brasil. Com os desafios, mas sustentado por Deus. Sabe por quê? Porque Deus fala. Porque Deus ainda usa gente em profecia. Entretanto, de forma geral, aquilo que Deus quer que a gente faça,
como Deus quer que a gente lida com a família, lida com o trabalho, lida com o dinheiro, lida com a vida, lida com a espiritualidade, lida com o mundo, não é profecia, já está na Escritura. Portanto, medita nela, aprenda ela, estuda ela, ame a ela e queira conhecer a Escritura, porque aqui nós temos a vontade de Deus para nós. E o que Paulo também está dizendo aqui, sabe o quê? Nós vivemos num mundo em que a gente vive centrada em nós mesmos. As pessoas vivem centradas em si. E quando Paulo diz, busquem aquilo que agrada a Deus, Paulo está dizendo, vocês devem priorizar aquilo que honra, aquilo que glorifica, aquilo que faz com que Deus olhe aqui para a terra e nos vê gente limitada, gente pecadora, gente que tem dificuldades e limitações. Mas Ele sorri para nós. A relação entre nós e Deus deveria ser uma relação de sorriso mútuo, em que eu olho para Ele e fico encantado por aquilo que Ele é, por quem Ele é, pela beleza, a excelência e pelo que Ele fez. E Ele olha para mim e me vê limitado, me vê pecador, me vê com desafios. Mas Ele olha para mim e percebe que há em mim um pecador, um moço limitado, mas que está buscando agradá-lo. E então talvez Ele olhe para cá e Ele sorri e diz, este é minha filha amada, em quem eu tenho prazer. Em quem há prazer. Por quê? Porque não é alguém que quer mostrar que é o santinho. Não, é alguém que reconhece suas limitações, mas o seu anseio é viver sem discurso, mas a sua vida diz o quê? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. É viver de forma que a minha prioridade acima de tudo é agradá-lo, é honrá-lo, é glorificá-lo. Eu amo minha esposa para a glória dEle, eu quero comer para a glória dEle, eu quero casar para a glória dEle, eu vou estudar, tudo o que eu fizer é para que Ele seja honrado, agradado, porque o meu desejo é fazer a vontade do meu Pai. Portanto, meu irmão, viva com sabedoria, viva buscando agradar a Deus. E talvez aqui tem a ver com o temor, como diz os provérbios, o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Mas Paulo continua, tem que correr. Paulo diz, olha, versículo 18, não se embriagam com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Paulo, ao dizer não se embriagam com vinho, muito provavelmente, ele está aqui fazendo o quê? Uma referência, ou algo que ele faz questão de enfatizar. Por quê? Porque em Éfesos havia um templo de Dionísio, e Dionísio é o deus do vinho. E portanto, os sacerdotes de Dionísio se embriagavam. Aqueles que o serviam viviam embriagados. Então eles não façam isso, não se envolvam com isso. E por quê? Paulo, olha, vocês não devem se embriagar com vinho, porque aqui não é algo, e para mim quer dizer, Paulo não está aqui condenando quem toma um copo de vinho. Não é isso. Aqui não é sobre abstinência. E também aqui que eu estou falando não tem a ver com se é correto ou não, não é isso. O que Paulo está dizendo aqui é o que na verdade? É que vocês não devem se deixar dominar pelo álcool. Por quê? Porque vai trazer desgraça. E se a gente trazer para os nossos dias, faz mais sentido ainda. Porque se você olhar para as estatísticas, o número de acidentes nas estradas, a maioria delas é causa de embriaguez. Embora cada vez mais vai aumentando a questão da distraição. Telefone, distraição. Mas a embriaguez ainda é. Segundo, o número de feminicídio, de mulheres que apanham nos lares, é também, de forma geral, na maioria o quê? Homens que vivem embriagados. Isso é desgraça. A embriaguez traz desgraça. A embriaguez que aparentemente dá uma satisfação, uma alegria, mas o fim dela é o quê? É a desgraça. Então vocês não devem se embriagar. Por quê? Primeiro, porque quem se embriaga
vive alienado da realidade. A embriaguez nos faz gente que está aqui presente, mas está alienado. E Paulo faz o contraste com o Espírito Santo. A embriaguez nos torna gente alienada, mas o enchimento do Espírito traz lucidez. Esse negócio de que eu estou cheio do Espírito e fico quase que alienado. Não. O enchimento do Espírito não nos torna gente alienada. O enchimento do Espírito traz lucidez. Eu olho para a realidade não como gente alienada, mas como gente que tem lucidez que vem do Espírito. Segundo, não se embriagam com vinho. Por quê? Porque fazer isso é uma espécie de fazer o quê? É uma espécie de buscar alegria em artifícios que são superficiais. É você achar que a partir da embriaguez, do vinho, você vai encontrar o quê? Você vai encontrar uma alegria. Mas na verdade é busca de mecanismos que são artificiais, são superficiais. Agora, se você for cheio do Espírito Santo de Deus, você não terá uma alegria superficial, você terá o fruto do Espírito chamado alegria. Por quê? Porque o Espírito traz em nós a alegria que não está condicionada às circunstâncias, mas que é uma alegria sobrenatural. Por isso, meu irmão, não tem para onde correr. Você não pode ou não deve apenas vir a quadrangular Palhar. Você precisa experimentar, querer experimentar o enchimento do Espírito. O cristianismo, ele tem no mínimo um tripé: doutrina, experiência e prática. É fundamental que a gente entenda que nós temos que aprender a Escritura. Mas essa Escritura, ela nos leva a uma experiência com o Espírito, a uma experiência que você precisa experimentar Deus. Você não pode apenas vir a essa igreja nos próximos 5, 6 meses, falar, eu vou lá porque é legal, minha mulher gosta, meu filho gosta, o pastor também é legal, o pastor nos impulsiona. Não, você precisa experimentar o enchimento do Espírito Santo de Deus. Você precisa ter a experiência de ser dominado, controlado, enxertado pelo Espírito do Senhor. Por quê? Porque o cristianismo, olha, para você conseguir perceber a beleza do cristianismo, é quando você aprende a doutrina e quando aquilo que você aprendeu, o Espírito testifica aqui dentro que você é filho de Deus. Aqui sai olha, eu creio que sou filho dele porque eu li. E vai para eu sou filho dele, sabe por quê? Porque eu experimentei, o Espírito está testificando o que está escrito, eu sou filho de fato de Deus. Portanto, irmãos, quando a gente vive na plenitude do Espírito, como dizia e permita dizer o místico católico Bernardo Clavaral, Jesus, só de pensar em seu nome, o meu coração se enche de doçura. Quando alguém é cheio do Espírito Santo, quando alguém experimenta a plenitude do Espírito Santo, só de mencionar o nome de Cristo, quando ele começa a imaginar o que Cristo é, o que ele fez, isso aquece o coração, isso inflama o coração. Portanto, viva com sabedoria, não se embriaga com vinho, mas encha-se do Espírito Santo de Deus. E correndo, Paulo diz, olha, versículo 19, edifiquem-se com salmos, com cânticos espirituais, cantem louvores ao nosso Deus Pai. Aqui Paulo está fazendo uma alusão ao culto público. Por quê? Porque há em Éfesos o culto a Dioniso, a outra religião. Vocês devem fazer o quê? Devem cultuar ao Senhor, devem fazer culto ao nosso Deus. Portanto, edifiquem-se com salmos. Então, viver com sabedoria é o quê? É viver de forma comunitária. É ser alguém que participa a uma comunidade de fé. É ser alguém que tem uma igreja local e que neste lugar fazem o quê? Louvam o Senhor e há edificação mútua. E que neste lugar a nossa vida, a nossa reunião, a nossa caminhada junta é uma caminhada de quê? De louvor a Deus e edificação entre os irmãos.
é caminhar com pessoas que estamos vindo ao culto, como os salmos de romagem, do Salmo 120 ao 34, em que Israel saía das várias partes do país e iam em direção a Jerusalém nas festas, nos encontros, nos cultos. E iam como? Cantando, louvando, alegres, lembrando dos grandes feitos do Senhor. E a caminhada deles era de quê? De edificação, de encorajamento e de louvor ao Senhor. Portanto, viver com sabedoria é se comprometer com a tua igreja local, é lutar para estar aqui presente, cultuar o Senhor, mas também é sobre caminhar com os irmãos, de forma que cultuamos ao Senhor, a Ele louvamos, mas somos encorajados, edificados, fortalecidos, animados, abençoados, em que louvamos a Ele nos nossos encontros, mas saímos daqui tocados, edificados, fortalecidos pelo Senhor. Paulo diz mais: agradeçam a Deus, Pai de Jesus, em todas as circunstâncias. Viver com sabedoria é aprender e talvez é conseguir dar graças a Deus Pai, independentemente das circunstâncias. E o que Paulo está dizendo aqui é interessante. As circunstâncias boas e as más, deem graças a Deus Pai. Por que Deus Pai? Porque Paulo está mencionando a forma como Deus decidiu se revelar a nós em seu Filho. Jesus revela como Deus que Ele é, Deus como sendo o Filho e como Deus Pai. E a ideia aqui de Deus Pai é o quê? É esse aspecto dócil, é esse aspecto amoroso, é esse aspecto relacional, é esse aspecto do Deus que fez o quê? Que nos amou. Portanto, qualquer gente pode falar de Deus, mas o Deus do cristianismo é Deus Pai. Por quê? Porque nenhum outro Deus, ou então ninguém se revelou como Ele nesses termos. E a pergunta é: por que eu daria graça em tempo difícil? Paulo diz: Deus Pai, essa relação amorosa, e em nome de Cristo. Sabe o que é isso? Vocês precisam, independentemente das circunstâncias, agradecer, porque vocês confiam no caráter dele. Que caráter? O caráter de um Deus que é leão, mas é cordeiro. Um Deus que é poderoso, manda o vento calar. Um Deus que é poderoso, manda a água sair do túmulo. Mas é um Deus que morre por nós. É um Deus que padeceu por nós. É um Deus que se entregou por nós. É um Deus que não poupou o seu Filho por nós. Então vem a pergunta: um Deus como esse, que por mim não poupou o seu Filho, como é que Ele vai querer o meu mal? Portanto, até mesmo nos tempos mais difíceis, quando eu lembro de quem Ele é, Deus Pai, que por mim entregou seu Filho, que por mim não poupou o seu Filho, a pergunta que eu não posso deixar de fazer é: como Ele faria mal para mim? A resposta óbvia e clara é: não tem como. Sabe por quê? Porque nada, e aqui não quero reduzir sua dor, nada do que a gente experimentar da parte de Deus em termos de bênção, de cura, chegará aos pés daquilo que Ele já fez por nós na cruz do Calvário. Tudo que Deus ainda fizer por nós não chega aos pés daquilo que Ele já fez por nós. Ele não poupou o seu Filho, Ele o entregou por nós na cruz do Calvário. E é a partir da experiência desse Deus Pai que dá seu Filho por mim que eu posso agradecer. Por quê? Porque os meus olhos são abertos para a excelência dEle, a beleza dEle, o amor dEle, e diante de um sertão excelente e grandioso, em meio aos tempos complexos, eu posso agradecer por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele fez por mim. Talvez aqui tenha a ver também com esse equilíbrio que tem Paulo quando diz: eu aprendi a viver na escassez e aprendi a viver na abundância. Eu posso tudo naquele
que me fortalece. Aleluia. Viver com sabedoria é aprender a viver acima das circunstâncias. É aprender, é ter coração agradecido ao Deus belo, ao Deus extraordinário, ao Deus amoroso, em meio a realidades tão complexas e caóticas que a gente pode experimentar. E sabe de uma coisa? Só gente que experimentou e contemplou a excelência desse Deus Pai pode viver em um mundo como o nosso, de tristeza, amargura e complicações, com um coração grato, alegre, feliz. Sabe por quê? Porque ele está olhando além do momento. Ele consegue enxergar a beleza e a graça do nosso Pai. E para que eu termine, Paulo consuma dizendo: sujeitem-se uns aos outros. A ideia aqui é básica. Tratem uns aos outros como um cristão deve tratar. E como o cristão trata? Tratando o outro como se fosse superior a você. Porque Cristo era o Senhor, lavou os pés dos servos. O normal era os servos lavar os pés do Senhor. Que faz que o Senhor se coloca no lugar de servo. Digamos, o Senhor virou servo e os servos senhores. Jesus se colocou no lugar de servo e lavou os pés dos servos que eram senhores. Ele disse: se eu que sou o Senhor fiz isso, por que vocês não façam isso uns com os outros? Deixa eu dizer, em uma cultura como a nossa, da teologia do coach, eu só ando com quem me fará crescer. Eu só ando com quem vai agregar. Eu só ando com quem está no mesmo nível que eu. Eu só ando com quem... Isso aqui é contrário à lógica do reino de Deus. No reino de Deus, sabe como é que é? Você pode ser superior a alguém. Você deverá tratar aquele que está abaixo de você como se fosse superior a você. Agora, sabe uma coisa? Isso é utopia no nosso mundo. E é mesmo. E como é que a gente consegue viver essa realidade? Só se formos cheios do Espírito Santo de Deus. Portanto, eu vim desafiá-los. Seja o mais inteligente, o que tem mais dinheiro, o com mais conhecimento, o mais prestigioso, o melhor em muitas coisas. Mas lida com o teu irmão na igreja, no trabalho, onde quer que você estiver. Trata-o como se fosse alguém superior a você. Porque para Paulo isso é viver com sabedoria. Porque foi isso que Cristo fez. Por isso, aqui na igreja, você vai ter alguém que é líder, que é menor que você, que é líder que sabe menos que você, que é líder que não tem o dinheiro que você tem, alguém que não tem a fama que você tem. Na religião cristã, as relações são desapegadas do status, do dinheiro, do conhecimento, do prestígio. As relações são em humildade, em sujeição mútua, em que quem é melhor lava os pés de quem é inferior, em que quem tem serve quem não tem, em que o professor se relaciona com o aluno como se fosse alguém do mesmo nível e às vezes até maior do que ele. Nos próximos 6 meses, 2024, viva com sabedoria. Deus abençoe, em nome de Jesus.